Louvado seja aquele que faz florescer esperança onde antes só havia cansaço. Bendito seja quem ergue o coração abatido e sopra direção sobre a mente confusa, porque está escrito que feliz é aquele que teme ao Altíssimo e encontra prazer profundo em seus caminhos. E é com essa verdade viva que me aproximo agora, com sede de resposta, com fome de paz, com necessidade real de ver transformação acontecer dentro e fora de mim. Neste instante me coloco em humildade e confiança, porque sei que quem se conecta a essa promessa não permanece preso à escassez, não permanece limitado pela insegurança, não permanece paralisado pela dúvida. Algo começa a se mover já. Algo invisível começa a alinhar circunstâncias, pensamentos e oportunidades, e eu sinto essa mudança silenciosa se formando como um amanhecer espiritual que anuncia um novo tempo. Senhor, que essa presença me envolva por inteiro enquanto oro, porque existe dentro de mim uma expectativa santa de que esta conversa não é apenas palavras lançadas ao vento, mas um encontro real, onde forças são renovadas, onde ideias são iluminadas, onde caminhos são destravados. Se existe algum bloqueio escondido nas áreas da minha vida financeira, profissional ou emocional, que ele seja dissolvido agora pela autoridade dessa promessa viva que declara que a luz brilha nas trevas para quem caminha com retidão. Que toda sombra de medo relacionada ao futuro seja substituída por uma convicção calma, firme e crescente de que existe provisão preparada, existe direção sendo liberada e existe crescimento reservado. Toca meu interior de um modo que reorganize minha mentalidade, porque prosperidade verdadeira não nasce apenas do esforço humano, mas de um alinhamento invisível que começa primeiro dentro da alma. Ajusta meus pensamentos para que eu pense com sabedoria. Ajusta minhas decisões para que eu escolha com discernimento. Ajusta meus passos para que eu caminhe com segurança. Que eu não seja guiado pela pressa, nem pela ansiedade, nem pela comparação com outros, mas por uma paz estável, que sabe esperar o momento certo e agir com firmeza quando a oportunidade se abre. Eu entrego agora toda a preocupação com contas, compromissos, prazos, responsabilidades e expectativas. Tudo aquilo que pesa sobre minha mente como se fosse grande demais para suportar, coloco diante dessa presença que nunca falha em sustentar. Substitui o peso pela confiança, substitui o medo pela visão, substitui a insegurança pela certeza de que estou sendo guiado. Que a mentalidade de escassez seja arrancada pela raiz e que uma mentalidade de provisão seja plantada profundamente dentro de mim, crescendo silenciosamente até se tornar minha forma natural de pensar, agir e viver. Que minha vida financeira seja tocada não apenas com aumento de recursos, mas com sabedoria para administrar, discernimento para investir, maturidade para escolher e equilíbrio para desfrutar. Que eu não busque riqueza vazia, mas prosperidade que venha acompanhada de paz, integridade e propósito. Que cada ganho seja limpo, cada conquista seja justa, cada avanço seja honesto, porque a verdadeira abundância não destrói a alma, ela fortalece, sustenta e amplia a capacidade de fazer o bem. Se houver qualquer medo escondido que diz que nada vai mudar, que essa voz se cale agora. Se houver lembranças de fracassos passados tentando definir meu futuro, que elas percam força neste momento. Se houver palavras negativas que ouvi e que ainda ecoam dentro de mim,
que sejam silenciadas por uma verdade maior. Existe um caminho preparado que não depende das limitações que já enfrentei, mas do cuidado constante que me acompanha. Que eu desenvolva disciplina com leveza, responsabilidade com alegria e constância com serenidade. Que o trabalho das minhas mãos prospere não por ansiedade, mas por direção. Que ideias novas surjam com clareza, que soluções apareçam com naturalidade e que oportunidades me encontrem preparado. Que cada talento que existe dentro de mim seja ativado e colocado em movimento, produzindo frutos que abençoem não só a minha vida, mas também a vida de todos que cruzarem meu caminho. E enquanto oro, sinto como se correntes invisíveis estivessem se rompendo, correntes de estagnação, correntes de autossabotagem, correntes de medo do sucesso, correntes de pensamentos limitantes. Onde havia trava, começa a existir fluxo. Onde havia atraso, começa a existir movimento. Onde havia confusão, começa a existir clareza. É como se um vento suave estivesse reorganizando tudo, colocando cada coisa em seu lugar certo. Pai, que eu aprenda a prosperar sem perder a essência, crescer sem perder a humildade, conquistar sem perder a gratidão. Que a abundância não me afaste do propósito, mas me aproxime ainda mais dele. Que quanto mais eu receba, mais eu tenha consciência de que sou apenas um canal e não a fonte, e que essa consciência me mantenha equilibrado, sensato e firme em valores que não se compram e não se vendem. Visita agora cada área da minha vida que precisa de restauração financeira. Toca contratos, projetos, negociações, entrevistas, propostas, decisões e caminhos profissionais. Se alguma porta estiver fechada e não for para mim, dá-me paz para aceitar. Se alguma estiver prestes a abrir, dá-me prontidão para atravessar. Se alguma ainda estiver sendo preparada, dá-me paciência para esperar sem ansiedade. Que a integridade seja minha marca, que a honestidade seja meu selo, que a justiça seja meu alicerce. Que mesmo quando ninguém estiver vendo, minhas escolhas continuem corretas, porque sei que prosperidade construída sobre verdade permanece, enquanto qualquer ganho construído sobre engano se desfaz. Fortalece dentro de mim esse compromisso silencioso de andar sempre com retidão, porque essa é a riqueza que sustenta todas as outras. E agora uma calma diferente toma conta do ambiente, como se a própria atmosfera estivesse sendo suavizada por essa comunhão. A respiração desacelera, o coração se tranquiliza, a mente silencia. Existe paz aqui. Existe direção aqui, existe cuidado aqui. E essa certeza se torna tão real que já não sinto urgência desesperada, mas expectativa serena. Porque quando o tempo certo chega, tudo coopera, tudo se encaixa, tudo flui. Que essa mesma paz alcance também quem ora comigo neste instante, tocando profundamente cada área de preocupação financeira, profissional e emocional. Que essa pessoa sinta agora um alívio real, como se um peso invisível estivesse sendo retirado dos ombros. Que a esperança reacenda, que a confiança renasça, que a coragem volte a respirar dentro do peito. E se essa oração está falando com o seu coração neste momento, escreva nos comentários a palavra "eu creio", como um ato de fé e concordância espiritual. E permita que essa declaração fortaleça ainda mais aquilo que já começou a ser alinhado dentro de você, enquanto essa comunhão continua se aprofundando de maneira suave e viva.
E enquanto essa concordância silenciosa continua se espalhando como um perfume invisível que preenche cada espaço da alma, eu permaneço aqui em reverência, sentindo que algo está sendo alinhado em níveis que meus olhos ainda não conseguem ver, mas que meu espírito já começa a reconhecer. Existe um movimento delicado acontecendo, como se engrenagens celestiais estivessem sendo ajustadas uma a uma, para que o tempo certo encontre o lugar certo dentro da minha história. E nessa atmosfera de confiança crescente, descanso por dentro, porque compreendo que não estou mais lutando sozinho, não estou mais carregando sozinho, não estou mais tentando resolver tudo apenas com a força humana. Há uma condução silenciosa acontecendo agora, uma direção suave que guia sem pressão, que conduz sem barulho, que transforma sem alarde. Coloco diante de ti cada área onde já me senti incapaz, cada lembrança de quando pensei que não conseguiria avançar, cada instante em que a dúvida falou mais alto que a fé. Toca esses pontos com teu sopro restaurador e reescreve dentro de mim a narrativa que o medo tentou construir. Onde a insegurança dizia que eu não daria conta, planta convicção. Onde o passado dizia que eu já falhei antes, planta esperança. Onde a ansiedade dizia que o tempo está acabando, planta serenidade. Que a minha mente seja renovada agora, não apenas com pensamentos positivos, mas com uma visão verdadeira, sólida e firme de que existe um cuidado constante me acompanhando. Se existe alguma porta que precisa se abrir na minha vida financeira e profissional, que ela se abra no tempo perfeito. Se existe algum caminho que precisa ser fechado para me proteger, que ele se feche sem que eu precise lutar contra isso. Dá-me sensibilidade para reconhecer direção, maturidade para aceitar processos e coragem para avançar quando o momento chegar. Que eu não corra antes da hora, nem pare quando for tempo de caminhar. Que meus passos estejam alinhados com a sabedoria que vem do alto, porque sei que quando a direção é certa, até caminhos difíceis se tornam possíveis. Derrama sobre mim uma clareza que organize meus planos, ilumine minhas escolhas e fortaleça minhas decisões. Que tudo aquilo que eu fizer seja guiado por propósito e não por pressa, por visão e não por comparação, por convicção e não por medo. Livra-me da armadilha de olhar para a jornada de outros e esquecer da história única que está sendo construída em mim. Ensina-me a honrar processos silenciosos, porque muitas das maiores transformações acontecem longe dos aplausos e longe dos olhares, mas produzem frutos duradouros. Que cada talento que existe dentro de mim seja despertado, ativado e colocado em movimento com equilíbrio. Se existe habilidade adormecida, desperta. Se existe potencial esquecido, reacende. Se existe capacidade escondida atrás da insegurança, revela. Que eu reconheça o valor daquilo que foi colocado dentro de mim e use isso com sabedoria, não para alimentar orgulho, mas para cumprir propósito. Que minhas mãos sejam prósperas, que minha mente seja estratégica e que meu coração permaneça sensível. E se em algum momento a preocupação tentar voltar como uma sombra insistente, lembra-me suavemente de que não preciso viver dominado por ela. Que toda vez que o medo bater à porta da minha mente, eu me recorde de que existe uma promessa maior guardando meus caminhos. Que toda vez que a ansiedade tentar acelerar meus pensamentos, eu sinta novamente essa paz firme me abraçando por dentro.
Que toda vez que a dúvida tentar falar, a confiança fale mais alto. Visita agora meus projetos, meus planos, minhas metas e sonhos. Aquilo que nasceu como desejo sincero dentro do meu coração, toca com tua direção. Se algo precisa ser ajustado, ajusta. Se algo precisa ser fortalecido, fortalece. Se algo precisa ser redirecionado, redireciona. Que nada se perca, que nada se atrase, que nada se desalinhe do propósito certo. Conduz cada detalhe com precisão invisível, como só tu sabes fazer. Que a prosperidade que chega até mim seja limpa, leve e cheia de paz. Que ela não venha carregando confusão, culpa ou inquietação, mas venha acompanhada de tranquilidade, gratidão e equilíbrio. Que eu saiba receber sem medo e compartilhar sem resistência. Que meu coração permaneça generoso, porque a verdadeira abundância não se fecha, ela transborda. Faz de mim alguém que não apenas recebe bênçãos, mas também se torna instrumento delas. Pai, se existe algum ciclo de estagnação que tentou se repetir na minha vida, quebra esse ciclo agora. Se existe algum padrão que sempre me levou ao mesmo lugar de frustração, interrompe esse padrão com tua intervenção silenciosa. Abre caminhos novos onde antes só havia repetição. Mostra possibilidades onde antes só havia limite. Revela soluções onde antes só havia dúvida. Que uma nova fase comece a se manifestar a partir deste instante, não apenas externamente, mas primeiro dentro de mim, porque é dentro que nascem as mudanças que depois aparecem fora. E enquanto continuo aqui em comunhão, sinto como se uma luz suave estivesse iluminando áreas que eu nem sabia que estavam escuras. Percebo pensamentos sendo reorganizados, emoções sendo acalmadas, expectativas sendo ajustadas. É como se algo dentro de mim estivesse sendo recalibrado para viver uma realidade mais ampla, mais livre e mais segura. Não é um sentimento passageiro, é uma certeza crescente de que estou sendo sustentado, guiado e preparado. Que essa certeza se fortaleça a cada respiração. Que ela permaneça quando o dia começar, quando as tarefas chegarem, quando as decisões precisarem ser tomadas. Que ela me acompanhe nas conversas, nos compromissos, nos desafios e nas oportunidades. Que eu caminhe sabendo que não estou desprotegido, não estou esquecido e não estou atrasado. Existe um tempo perfeito sendo desenhado, e esse tempo está me conduzindo passo a passo. Se houver algo que ainda precisa ser restaurado dentro de mim para que eu esteja pronto para aquilo que está chegando, trabalha nisso com cuidado. Remove excessos, alinha intenções, purifica motivações e fortalece virtudes. Que minha vida seja estruturada sobre fundamentos firmes, porque aquilo que é construído com verdade permanece, cresce e se multiplica de forma saudável. Agora sinto uma gratidão profunda surgindo, não apenas pelo que já tenho, mas também pelo que ainda está a caminho. Agradeço antes de ver, confio antes de tocar, descanso antes de entender completamente. Porque sei que quando existe promessa, existe cumprimento. Quando existe direção, existe destino. Quando existe cuidado, existe provisão. E essa convicção silenciosa é como uma chama constante que não se apaga mesmo quando ventos contrários tentam soprar. Que quem ora comigo agora também seja envolvido por essa mesma certeza. Que essa pessoa sinta dentro do peito um fortalecimento real, uma renovação sincera, um ânimo restaurado. Que toda sensação de atraso seja substituída por expectativa.
toda sensação de incapacidade seja substituída por coragem e toda sensação de escassez seja substituída por visão de abundância. Que uma nova mentalidade comece a nascer, uma mentalidade que enxerga possibilidades onde antes só via limites. E se essa presença está tocando você neste instante, deixe nos comentários um "recebo com fé", como sinal de concordância espiritual. E permita que essa declaração fortaleça ainda mais aquilo que está sendo gerado dentro do seu coração, enquanto essa comunhão continua se aprofundando de forma suave, viva e transformadora. E enquanto essa concordância espiritual continua ecoando suavemente dentro de nós, eu permaneço em silêncio reverente, sentindo que algo definitivo está sendo selado em regiões invisíveis, como um acordo eterno, sendo assinado entre o céu e a minha história. Há uma quietude poderosa tomando conta do ambiente interior, uma serenidade que não depende das circunstâncias externas, uma paz que não oscila com notícias, números, relatórios ou previsões humanas. É como se toda inquietação estivesse perdendo força, como se cada preocupação estivesse sendo dissolvida em um oceano de segurança que me envolve por completo. Recebo agora a consciência viva de que prosperidade verdadeira não começa no bolso, começa na alma. Não nasce no esforço isolado, nasce na direção certa. Não se sustenta apenas com estratégia, se sustenta com propósito. E ao compreender isso, sinto que a ansiedade de correr atrás de resultados começa a desaparecer, porque percebo que quando caminho alinhado com a vontade perfeita, resultados me encontram no caminho. Aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar. Aquilo que parecia impossível começa a parecer natural. E aquilo que parecia demorado começa a mostrar sinais de movimento. Derrama sobre mim uma confiança madura, firme e tranquila. Que eu não precise provar nada para ninguém para me sentir suficiente. Que eu não precise competir com ninguém para me sentir realizado. Que eu não precise me apressar para sentir que estou avançando. Ensina-me a reconhecer que existe um ritmo certo para cada conquista, um tempo certo para cada colheita e uma estação certa para cada manifestação. Que eu honre o processo sem desprezar os pequenos começos, porque sei que aquilo que cresce com raiz profunda permanece mesmo quando os ventos mudam. Se houver alguma área da minha vida financeira que ainda carrega medo, visita esse lugar agora com tua luz. Se houver alguma lembrança de perda, escassez ou frustração que ainda tenta definir minha expectativa, toca essa memória com restauração. Que toda marca de derrota seja substituída por visão de recomeço. Que toda voz interna que dizia não vai dar seja silenciada pela convicção de que existe provisão preparada. Que toda sensação de limitação seja quebrada pela certeza de que existem caminhos que ainda não vi, oportunidades que ainda não percebi e portas que ainda não se revelaram. Conduz meus pensamentos para que eles se tornem aliados do meu destino e não sabotadores dele. Que minha mente aprenda a concordar com promessas e não com temores. Que minhas palavras se tornem sementes de vida e não declarações de derrota. Que aquilo que eu falo esteja alinhado com aquilo que eu espero e que aquilo que eu espero esteja alinhado com aquilo que está sendo preparado para mim. Coloca ordem dentro de mim para que a ordem também se manifeste fora. Se há recursos que precisam chegar, envia-os no tempo perfeito. Se há contatos que precisam acontecer, conecta-os no momento certo.
Se há ideias que precisam surgir, inspira-as com clareza. Que eu esteja atento, sensível e pronto quando as oportunidades se apresentarem e que eu tenha sabedoria para reconhecer aquilo que vem de ti e discernimento para rejeitar aquilo que apenas parece bom, mas não é propósito. Guarda minhas decisões, protege meus passos e alinha minhas escolhas. Que a prosperidade que se manifesta na minha vida seja estável, íntegra e cheia de paz. Que ela não venha acompanhada de inquietação, culpa ou confusão, mas venha com serenidade, gratidão e propósito. Que eu saiba administrar com sabedoria, investir com responsabilidade e compartilhar com generosidade. Que minhas mãos sejam abertas, meu coração seja humilde e minha consciência permaneça tranquila. Porque riqueza verdadeira não é apenas possuir, é viver em harmonia com aquilo que se possui. Que todo ciclo de estagnação seja encerrado definitivamente agora. Que toda repetição de fracasso seja interrompida. Que toda trava invisível que tentou impedir meu avanço seja removida. Que uma nova estação comece a florescer diante de mim e que eu tenha coragem de caminhar nela com confiança. Se antes existiam portas fechadas, que agora existam caminhos abertos. Se antes existiam obstáculos, que agora existam soluções. Se antes existiam dúvidas, que agora exista direção. Sinto nascer dentro de mim uma força calma, uma alegria serena e uma esperança sólida. Não é euforia passageira, é convicção profunda. Não é empolgação momentânea, é certeza estável. Algo foi alinhado dentro de mim, algo foi ajustado dentro da minha visão. Algo foi fortalecido dentro da minha fé, e essa transformação silenciosa é a evidência de que um novo capítulo já começou, mesmo que os olhos ainda estejam aprendendo a perceber. Pai, que cada pessoa que ora comigo agora seja envolvida por essa mesma atmosfera de renovação. Que toda alma cansada seja fortalecida, que toda mente sobrecarregada seja aliviada, que todo coração preocupado seja acalmado. Que neste exato momento haja uma transferência real de paz, de clareza e de confiança para dentro de cada vida conectada a esta oração. Que ninguém saia daqui como entrou, que todos sintam que algo mudou, algo se abriu e algo começou. E se essa presença está tocando você agora, escreva nos comentários, eu creio e recebo, como um ato de concordância espiritual, permitindo que essa declaração fortaleça ainda mais aquilo que já está sendo gerado dentro de você. Compartilhe essa oração com alguém que precisa sentir essa paz hoje, porque às vezes uma única mensagem é suficiente para reacender a esperança de uma alma inteira. E se este momento falou ao seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar caminhando nessa jornada de fé, fortalecimento e propósito. Eu descanso sabendo que existe cuidado constante me acompanhando. Eu sigo confiante porque sei que existe direção me guiando. Eu permaneço em paz porque sei que existe provisão me sustentando. Nada está perdido, nada está atrasado, nada está fora de controle. Existe um plano sendo executado com perfeição, e esse plano está me conduzindo exatamente para onde preciso estar. Recebo com gratidão o que já chegou, recebo com alegria o que está chegando e recebo com fé aquilo que ainda se manifestará. Minha história não é definida pela escassez, mas pela provisão. Não é marcada pela limitação, mas pela expansão. Não é guiada pelo medo, mas pela confiança.
E essa certeza se torna a base firme sobre a qual continuo caminhando todos os dias. Que a paz permaneça comigo quando o dia começar, quando a rotina chamar, quando os desafios surgirem e quando as oportunidades aparecerem. Que eu caminhe consciente de que não estou sozinho, de que não estou esquecido e de que não estou sem direção. Existe uma presença constante me sustentando, me fortalecendo e me conduzindo. E essa presença jamais falha, jamais se atrasa e jamais me abandona. Assim sigo em gratidão, em confiança e em descanso interior, sabendo que tudo está sendo cuidado com precisão perfeita e que aquilo que é destinado a mim encontrará o caminho certo, na hora certa e da forma certa. Minha alma se aquieta, meu coração se alegra e minha fé se firma, porque sei que estou guardado, sustentado e conduzido por um amor que não falha. E com essa certeza viva dentro de mim, encerro esta oração, caminhando sob essa mesma luz, carregando essa mesma paz e vivendo essa mesma promessa, declarando com convicção profunda, serena e alegre. Que assim seja. Amém.